Olá, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos estudar, analisar os chamados povos pré-colombianos, tá? Dando sequência aos nossos estudos sobre a questão do processo de formação da América e da questão que envolve as grandes navegações, né? Lembrando que na aula passada nós falamos sobre o processo das navegações, nós falamos sobre as navegações portuguesas, as navegações espanholas e as navegações dos outros países, como a França e a Inglaterra, que chegaram até o território da América Central e América do Norte. Quando diz respeito ao processo, né, de dominação europeia da América, o primeiro ponto que nós temos que analisar nesse sentido é o processo que estabelece no contexto da dominação dos europeus sobre os povos que viviam aqui em nosso território, no território americano, antes da chegada dos europeus. Né? É evidente que havia uma grande demanda populacional nessa região. Né? Há duas teorias evidentes aí para a povoação do continente americano, que é a teoria de Clovis, é a mais aceita, né? Quando o homem pré-histórico atravessou o Estreito de Bering e povoou, né, o continente americano. E aí, então, quando os europeus chegaram aqui, se depararam com povos evoluídos na visão europeia, que foi visto como uma ameaça, e povos nem tão evoluídos foram vistos como os primitivos. E aí os europeus dominaram de maneira mais fácil. Né? No que tange, né? No que diz respeito a esses povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus, nós denominamos de os povos pré-colombianos, certo? Os povos pré-colombianos, então, são os povos que viveram no continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo chegou ao continente americano em 1492, né, achando, né, na loucura, na sua concepção mais alucinada, que ele tinha chegado ao território do Japão via mar do Japão, porque esse era o interesse dos espanhóis quando bancaram, né, a missão do Cristóvão Colombo de estabelecer uma nova rota comercial para as Índias. Tá. Ele usou da teoria da esfericidade do planeta, né? Lembrando que a Terra não é plana, apesar que tem uns ainda que acreditam nisso, mas, né, gente, a Terra não é plana. Então, na teoria da esfericidade, proposta pelo Cristóvão Colombo, haveria como encontrar um caminho para as Índias navegando em uma trajetória de 360 graus sobre o eixo do planeta Terra. Ok, chegou a um território, só que esse território não era o Japão, e sim era o continente americano, que passa a ter essa dominação somente após a chegada de Américo Vespúcio a este território, e aí sim confirmar que isso aqui não é um território asiático, mas sim um novo território, um novo continente. O termo pré-colombiano pode ser vista como uma expressão eurocêntrica. Por que pode ser vista enquanto uma expressão eurocêntrica? Porque denomina, né, vai denominar, vai criar uma situação na qual mostra, né, que esses povos eles eram anti-civilização antes da chegada dos europeus, e foram os europeus que, assim que chegaram aqui a esse território, deram a este povo, né, a concepção civilizatória. Então, é uma visão eurocêntrica preconceituosa. E isso, de certa forma, eles assustam os europeus. Por que vão assustar os europeus? Simples. Vai assustar os europeus a partir do momento que eles perceberem que aqui nesse território não havia civilizações extremamente primitivas. Eles vão encontrar sociedades que desenvolviam técnicas agrícolas, com governos centralizados, com sistema de escrita, com conhecimento científico, principalmente na área da matemática e da astronomia. De quais povos nós estamos falando que traçam essas características? Estamos falando dos astecas, dos maias e dos incas. O que eu costumo chamar de o tripé civilizatório pré-europeu da América. Né? Esses três povos são fundamentais para entendermos toda a dinâmica que se estabelece sobre o continente europeu, né, continente americano, sobre a presença do europeu em nosso território, fazendo desse povo um povo subjugado ao poder eurocêntrico.
Então, falando então sobre os povos pré-colombianos, nós vamos começar a falar sobre os maias, tá? Os maias, eles foram um povo que se formou na península de Yucatán. A península de Yucatán é uma península que está localizada entre territórios da América Central, Honduras, Belize, mais ou menos, e parte do México. O apogeu dessa civilização, da civilização maia, ela acontece no século XII, tá? Essa civilização tinha uma economia diretamente voltada para a produção agrícola, como praticamente todos os povos, né, pré-colombianos. Principais elementos de cultivo eram milho, feijão e, para os fitness, batata doce, tá? E também desenvolveram práticas mercantis direcionada à venda, né, dos produtos agrícolas produzidos por eles, tá bom? Desconheciam a prática da metalurgia. Desses povos, dos três povos, maias, astecas e incas, os maias são únicos que não instituíram um governo centralizado, tá bom? Ele não tinha uma organização de Estado baseado na centralização. Eles tinham um governo, vamos dizer assim, comandado por sacerdotes, tá? E esses sacerdotes, eles começaram a construir uma série de cidades para essas cidades ocuparem como os templos religiosos. Então, na civilização maia, você não tem um poder, né, efetivado sobre a chancela de um rei. O que você tem é um poder sobre a chancela de sacerdotes, e cada sacerdote desse passa a ter o controle de uma cidade, que nós vamos passar a denominar de cidades-templos, tá? Esses templos, para esses templos serem construídos, foi instituída, né, foi demonstrado, né, vamos mais para dizer mais efetivamente, um complexo de conhecimento muito importante dessa civilização, tá? Eles tinham um conhecimento muito extraordinário da matemática, tá? Isso foi fundamental para a construção desses templos e das pirâmides. Eles tinham um conhecimento muito avançado, vamos dizer assim, da astronomia, o que, né, fez com que eles até produzissem um famoso calendário, né, que nós vamos chamar de um calendário maia. Este calendário maia, supostamente, né, ele estabelecia que o fim da humanidade, o recomeço da humanidade aconteceria em 2012, né? E se for pensarmos de 2012 para cá, a humanidade está passando por um processo de transformação, de reconstrução, 2020 que eu diga. Mas o calendário maia, né, ele tinha essa peculiaridade que ele definia a mudança, né, da humanidade em 2012. O conhecimento astronômico ainda fez com que os maias construíssem grandes obras direcionadas para observatórios astronômicos, tá? Que definiram um sistema de escrita que nós vamos chamar de glifos, que é uma escrita pictográfica também, baseada em símbolos, dentro do conceito da arte, né? Desenvolveram a pintura mural e a cerâmica, e no que diz respeito ao processo de dominação e colonização espanhola, os maias foram aqueles muito mais fáceis de ser dominados. Por quê? Quando os espanhóis desembarcaram em território americano, e se depararam com os maias já estavam sob o domínio de um outro povo, do povo asteca. Tá? Então, o povo asteca, que criou um império grandioso, né, dominou os maias antes dos europeus. Então, para os europeus, o processo de dominação dos maias foi facilitado devido à dominação asteca, ok? Então, isso é um ponto que nós temos nesse sentido. Os maias são um povo extraordinário, tá? E as suas heranças estão espalhadas aí pelo continente americano ainda. Tá? Tem elementos muito significativos da cultura maia sobre o continente americano, principalmente nas regiões dos quais esse povo se constituiu, principalmente na região da América Central, né, na região do México, parte da região do México. Tá? E nessas regiões eles deixaram um legado, apesar da brutalidade espanhola sobre esses povos, eles deixaram um legado de extrema importância para entender o próprio processo de dominação dos espanhóis sobre o continente americano. E aí
chegamos aos astecas. Tá? Os astecas viveram no território do México. Tá? O apogeu dessa civilização é o século XII. Tá? A partir do século XII, essa civilização ela iniciou um processo de expansão e dominação territorial com o intuito de estabelecer o império. Era um povo considerado guerreiro que vivia sob o comando de um rei que centralizava o poder. Tá? Os astecas tinham essa característica de um povo extremamente pronto para a batalha, para a guerra, e que tinha na figura do rei a segurança de um poder centralizado e de um poder forte. Tá? No sentido econômico também, né? Era uma economia baseada principalmente em atividade agrícola, mas também desenvolveram práticas comerciais, principalmente direcionadas à venda de tecidos, de peles, cerâmica, sal, ouro e prata. Também desconheciam o uso do ferro, tá? Mas eles tinham desenvolvido a técnica da ourivesaria, que é lidar com os metais preciosos, né? Principalmente com o ouro e com a prata. Religiosamente era um povo politeísta, que acreditavam em diversos deuses. Esses deuses estavam direcionados diretamente a representados diretamente por forças da natureza, tá? Também idealizaram a construção de grandes templos, grandiosos, gigantescos. Era nesses templos que eram realizados os rituais religiosos, e um dos principais rituais religiosos do povo asteca era o sacrifício humano, né? Esse sacrifício humano era idealizado no intuito de garantir a proteção dos deuses, tá? Desenvolveram um sistema numérico, um sistema de escrita, um calendário também. E enquanto império, né, o Império Azteca, o povo azteca, ele idealizou um projeto de dominação de outros povos. E as primeiras vítimas dos aztecas foram os maias, tá? Só que esse Império Azteca ele veio a ruir a partir do ano de 1519, quando idealizou-se sobre o território americano a dominação espanhola liderada por Hernán Cortés. Guardem este nome. Hernán Cortés é o responsável por conduzir tropas espanholas a angariar a dominação do Império Azteca. Essa dominação liderada por Hernán Cortés juntou a habilidade militar mais a violência bruta dos espanhóis, e assim eles conseguiram dominar este império, saqueando a capital do povo azteca, que era Tocantlián, né, que hoje é a cidade do México, uma das cidades mais povoadas do continente americano. E os incas, né, que surgiram na região dos Andes, no Peru, né, o seu esplendor o século XIV, tá? Também idealizaram a perspectiva de império, porque vai dominar praticamente todo o território dos Andes, do Peru, em direção, e tinha como capital desse império a cidade de Cusco, né, que era a cidade do imperador. E o imperador também governava sob a perspectiva de um governo centralizado, era visto como um representante de Deus sobre a terra, pelos incas. Era o Deus, né, era um Deus filho do sol, tá? Toda a estrutura de governo foi idealizada por esse imperador. Essa estrutura de governo era composta por chefes militares, governador de províncias, sacerdotes, funcionários públicos, ou seja, ele criou uma perspectiva de burocratização do processo de controle desse território, né? Era baseado na sua economia também totalmente em uma atividade agrícola, só que diferente dos outros povos, eles tinham o conhecimento da metalurgia e da tecelagem, tá? A tecelagem, astecas e incas também tinham, os maias também tinham, principalmente os astecas. Mas metalurgia, somente os incas tinham este conhecimento. E eles usavam a técnica da metalurgia para lidar com os metais preciosos, o ouro e a prata, tá? Palácio, quando também construíram palácios e templos, construíram aquedutos, canais de irrigação, né, desenvolveram um sistema numérico para datar os acontecimentos da civilização. Esse sistema numérico de datação de acontecimentos chamamos de guipos, que é um sistema de escrita baseado em linhas de tecido, e a conquista espanhola ocorreu no ano de 1530.
E aí, o povo Inca, como que estabeleceu o processo de dominação do povo Inca? O povo Inca também foi dominado mediante um processo extremamente violento, conduzido por Francisco Pizarro. Tá? Francisco Pizarro era daqueles foi um dos comandantes espanhóis enviados ao território americano para estabelecer o processo de dominação dos povos que viviam até aqui. Tá? E em 1531, Francisco Pizarro então iniciou o processo de dominação dos Incas, que esse processo culminou com a invasão das tropas militares espanholas sobre o território de Cusco, sobre a cidade de Cusco. Essa invasão levou à dominação da cidade, o que gerou o processo de desestabilização do império. A partir daí, o Império Inca ele começou a entrar num processo de decadência e os espanhóis foram idealizando um processo de dominação do antigo território do Império e a partir daí também foram conduzindo a criação do que nós vamos chamar de vices-reinos, né, capitanias, governos gerais, etc. Tá? Que seriam as formas de governo que serão idealizados aí pelos espanhóis. O que se vê desse cenário de dominação, né, dos povos europeus sobre a América é simples. A dominação se deu totalmente mediante a concepção da violência. A violência foi a arma mais eficiente usada pelos europeus para impor um processo de dominação sobre o continente americano. Uma violência dirigida a quem? Aos povos indígenas do continente. A dominação dos europeus foi movida pela concepção da violência, da dominação militar, da dominação cultural, sem respeitar os elos culturais tragos por esses povos, que eram povos seculares que aqui habitavam. Né? Essa dominação ela foi feita através da violência das armas, com o uso de armas de fogo, com tecnologia militar, uso da pólvora. Foi feita através da violência que nós denominamos de a violência das doenças contagiosas. Né? O europeu trouxe doença para o território para o território americano. É como diz a música Índios, da Legião Urbana. Nos deram espelho e vimos um povo doente. Né? Eles trouxeram as doenças e que levaram à morte de dezenas de centenas de nativos. Usaram a violência de povos rivais, né? Usavam a guerra justa para dominar outros povos, usando de povos arquirrivais para impor a dominação, para impor a guerra entre eles e enfraquecer esses dois povos e assim dominá-los. Usou da violência da escravidão, né? Escravizaram os nativos para o trabalho das minas na América Espanhola, para o trabalho na exploração do pau-brasil na América Portuguesa, na exploração da cana-de-açúcar na América Portuguesa, e a violência cultural baseada no princípio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no princípio da religião. Usaram a religião como suporte de violência cultural para apagar, né, todas as raízes culturais tragas por esses povos. O processo de evangelização dos povos americanos foi um processo de evangelização movido à violência. Né, o uso da violência para conduzir esse processo religioso. Ou seja, o que vimos na América, então, foi um processo de dominação europeia que culminou com o uso excessivo da violência e transformou essa violência na principal ferramenta de condução desse processo. Não é? E impondo um genocídio. Né? Os europeus estabeleceram um genocídio sobre o continente americano. O continente americano ele foi guiado por um genocídio. Tá? O europeu introduziu uma perspectiva genocida sobre o continente americano. Ok? Então é isso. Terminamos aqui, né, nossos estudos sobre os povos pré-colombianos. Vou deixar para vocês uma sequência de atividades sobre grandes navegações, expansões marítimas e povos pré-colombianos. Realizem essas atividades. Se eu não deixar, se não tiver aqui embaixo ou na plataforma, enviarei para vocês via